Oi gente, tudo bem? Eu sou Chayne Soares, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vim fazer a resenha da base, da nova base da Mari Maria, que é essa base aqui, ó, a Cover Up. Então, gente, já vamos começar a nossa resenha pela embalagem. A embalagem dela é uma embalagem assim, ó, de plástico. Tem esse dosador, né? Para dosar aqui a base. É uma embalagem bem simples, porém é funcional, né? O dosador aqui a gente consegue dosar bem a quantidade de produto que a gente quer usar, então não tem desperdício e a gente consegue espremer isso aqui e usar até a última gota. Então, apesar de muito simples, ela é uma embalagem funcional, compacta, ó. É compacta, cabe na bolsa, então dá pra gente levar, carregar sem problemas. Por ser de plástico é bom, porque se cair no chão não quebra, né? Apesar de que as embalagens de vidro são muito bonitas, porém se cair no chão quebra. Aqui é bom que não quebra. Então, embalagem, ok, né? Ela vem com 30 gramas de produto. Não sei se 30 gramas corresponde a exatamente 30 ml, mas eu acho que ela vem com a quantidade, assim, padrão das bases, né? Que as bases normalmente vêm. Então agora eu vou falar com vocês sobre a cola, sobre as promessas e benefícios dessa base. Então, gente, estou aqui no site da Mari Maria, porque aqui tem a descrição, né, bonitinha da base, e aqui fala o que a base promete. Aqui fala o seguinte, que a base Mari Maria Cover Up deixa a pele aveludada e uniforme sem craquelar. É resistente à água e ao suor, oil free, não acumula nos poros. Sua forma possui secagem rápida e cobertura ajustável, de média a alta, com pigmentos revestidos por aminoácidos. Para atenuar imperfeições da pele, a base uniformiza e disfarça marcas, manchas, cicatrizes e olheiras de forma natural, com longa duração. Aqui ainda fala, mais para baixo, que é um toque aveludado à sua pele, que ela é super resistente, com cobertura incrível, que ela permite a construção de camadas, tem uma fórmula leve e respirável, uniformiza a aparência da pele para um acabamento mate incrível, diz que é confortável na pele, que ela proporciona um efeito de foco suave e luminoso, que minimiza a aparência dos poros sem acumular. E que ela tem 24 tons super versáteis. Então, assim, a cartela de cores é bem bacana, né? 24 tons, que trazem confiança na preparação da pele. Fala também que é hipoalergênica, dermatologicamente e oftalmologicamente testada, adequada para todos os tipos de pele, não irritante, sem parabenos, sem perfume, sem crueldade. E aqui ela falou da gama de cores, né, que tem 24 cores. Eu achei assim a gama bem bacana. Eu recebi, gente, essa base para testar lá da Amo Cosméticos e ela me enviou a cor MM03, que assim, eu acho que ela ficou uma cor bacana para mim, porém, eu achei que ela ficou um tiquinho, mas assim, um pouquinho mesmo, mais clara que o meu tom de pele, só um pouquinho. Para vocês terem uma referência, na MAC eu seria uma NC20 da Studio Fix, seria mais ou menos o NC20. Ficaria NC15 e NC20, tipo, tinha que misturar ali as duas para dar o meu tom. Essa aqui ficou um tiquinho mais clara. Para usar durante o dia, eu acho que tá ótima, mas para usar à noite, eu acho que eu colocaria um tonzinho assim. E agora nós vamos falar de textura e aplicação. Vou mostrar para vocês como a base se comporta na pele, essa questão de construção de camadas, como que é a textura e como é a consistência. Então, gente, vamos à aplicação da base para vocês verem a consistência, a textura e como que essa base aplica no rosto. Olha, vou colocar aqui na minha mão para vocês verem, ó, a textura dela. Ó, ela é uma base que não é nem tão líquida, nem muito grossa. Ela escorre um pouquinho, tá vendo? Se eu deixar aqui, ó, vai escorrer um pouquinho. Porém, ela não é uma base super líquida e nem também uma base grossa, né? Uma textura e uma consistência média aí. Nem tão líquida, nem tão consistente. Olha, já hidratei aqui a minha pele, porque aqui no modo de uso fala pra aplicar com a pele limpa e hidratada, então por isso que eu hidratei. Normalmente eu também iria aplicar um primer, só não vou aplicar o primer para não interferir muito aí no resultado e vou fazer segundo o modo de uso aqui da embalagem, né, com a pele limpa e hidratada. Então minha pele está limpa e hidratada.
Vou aplicar de um lado com o pincel e do outro lado com a esponja para vocês verem o acabamento, né, com o pincel e com a esponja. Olha, vou aplicar aqui só de um lado primeiro, para vocês conseguirem ver a cobertura dela também, ó. Fala o seguinte, né, que a cobertura dela é uma cobertura média e que a gente consegue construir camadas para deixar a cobertura alta, ó. Então, apliquei um pouco só do produto, tô achando a cobertura ok, espalhou muito fácil, muito rápido, não tive nenhuma dificuldade em aplicar essa base com o pincel. Vou chegar mais pertinho para vocês verem. Então, gostei bastante da textura dela, da cobertura também e da aplicação. Eu gosto muito de aplicar só uma camada de produto, aí onde eu percebo que ainda tem uma manchinha, como eu tenho um pouquinho, né, de melasma aqui e a olheira, aí eu gosto de vir com um corretivo. Eu não gosto de ficar construindo muitas camadas, não. Mas aqui eu vou construir mais uma camada só para mostrar para vocês. Então, apliquei desse lado aqui com o pincel, ó, essa cobertura de uma camada da base com o pincel. Olha só. E agora eu vou aplicar desse lado com a esponja. Eu vou usar essa esponjinha aqui da Mariana Saad. Ela tá assim sujinha porque eu já tentei gravar esse vídeo, essa aplicação outras vezes. Então por isso que tá assim, mas tava limpinha, viu, gente? Tava limpinha e foi com essa base mesmo que eu tava gravando e acabou que não deu certo, né? Enfim. Então estamos aqui novamente. Olha, com a esponja também a aplicação é super fácil, ó. Ela espalha super bem. Tá vendo que quando eu aplico ela fica um pouco mais clara? Então ela dá uma escurecidinha. Ela escurece um pouquinho. Vou aplicar aqui um pouquinho logo aqui em cima. Eu acho que a aplicação com a esponja deixa a base um pouco mais... a cobertura um pouco mais leve, né? Do que com o pincel. Com o pincel eu acho que a cobertura fica um pouco maior. Mas isso aí, gente, é de gosto mesmo, né? Se você gosta de aplicar com o pincel, dá certo. Se você gosta de aplicar com a esponja, olha, também dá certo. E apesar de ser uma base mate, eu realmente percebo que ela, tá vendo? Fica com um pouco de viço ainda. Ela fica com um pouco de viço, ela não fica aquela coisa esturricada, extremamente seca. Quando ela tá ainda secando, a sensação que dá é que ela cola no rosto. Quase não marcou as minhas linhas de expressão. Ela não minimizou, mas ela também não realçou os meus poros, então isso também é ok. Marcou muito pouco as linhas de expressão, então com uma camada, pra mim, ela é maravilhosa. Então eu vou aplicar aqui uma segunda camada pra ver como a base ela vai se comportar, porque uma das promessas dessa base é justamente essa possibilidade de construção de camadas e o aumento da cobertura, né? Que com uma camada a gente tem uma cobertura média e com mais camadas, né? Com 2 camadas, por exemplo, ela já promete uma cobertura maior. Então, eu vou aplicar aqui uma segunda camada pra gente ver como que vai funcionar. Ó, vou aplicar uma segunda camada aqui da base. Olha, ela realmente permite, né, a construção de camadas, não mancha, não faz nenhum buraco. E realmente a cobertura já aumenta. A cobertura já aumenta, ó. Então, do lado que eu tenho 2 camadas, eu realmente tenho, né, uma cobertura maior. Então, ela permite, sim, aí a construção de camadas. Vou aplicar do outro lado aqui também, pra gente ver, né? Eu sinto ela, tipo, colando. Aqui, inicialmente, ela fica preguentinha, tá vendo? Tipo uma cola mesmo. Depois, ela seca. Mas, quando você aplica, você sente, tipo, ela bem assim... colando no seu rosto. E ela cola, mas ela fica com... não fica aquele efeito tanto assim de reboco. Fica uma coisa mais natural. Então, eu gosto dessa proposta. Normalmente eu aplico assim com o pincel e depois eu venho e dou o acabamento com a minha esponjinha. Então, olha só. Esse aqui é o resultado com 2 camadas. Eu, sinceramente, prefiro uma camada só dessa base. Eu acho que com 2 camadas... eu sinto a base muito presente no meu rosto. Eu fico o tempo inteiro com a sensação que eu tô de base. E assim, é porque eu sou do time, né, da maquiagem mais leve, da pele mais leve. Então, se você é assim como eu, então usa só uma camadinha e corrige o resto que precisar com corretivo. Mas se você é da turma do reboco e gosta mesmo, né, de se sentir maquiada, pode aplicar as 2 camadas. E, gente, é uma sensação assim que ela cola mesmo no rosto, sabe? É uma sensação
que ela cola. E nos primeiros minutos ela fica, ó, um pouco colentinha mesmo, até ela secar. Então eu vou esperar que ela secar um pouco. E aí eu venho para fazer o teste da transferência. Ó, eu só apliquei a base, né? Não apliquei pó nem nada, só a base mesmo, pra gente ver. É comum, né, quando a gente aplica só a base, transferir um pouquinho, mas mesmo assim vou aqui fazer o teste pra gente ver. Vou fazer o teste desse lado, porque eu apliquei aqui primeiro, então aqui ainda tá um pouco molhadinho ainda. Gente, mas é incrível, com 2 camadas eu sinto muito a base no meu rosto. Então, realmente é engraçado essa sensação, sabe? E assim, eu particularmente não gosto muito. Mas, ó, tá vendo? Se eu deixar aqui, ó, ela cola um pouquinho, tá vendo? Então ela é um pouco colentinha, mas não transfere, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, deixa eu passar aqui. Não transfere nada. Apesar disso, ó, dela ser um pouquinho grudentinha, enquanto ela ainda não secou completamente, vamos ver do lado de cá que ela tá um pouco mais molhada. Tá vendo? Olha. Ó, não transfere nada, gente. Isso aqui que eu fiquei realmente impressionada. Eu já fiz esse teste antes. Ela realmente não transfere. É uma base que eu achei que ia transferir por conta dessa sensação, né? Mas não transfere. Ela realmente gruda na pele. Gruda. Vou ver aqui na testa. Gente, nada. Nada, nada, nada. Não saiu nada aqui no meu papel. Nada. Ó, o nariz. Nem o nariz é um pouquinho de nada aqui. Bem pouco mesmo. Então, gente, vou agora fazer o teste da água, porque ela diz ser resistente, né, à água. Então, não é a prova da água, é resistente, né, que a prova da água é uma coisa, resistente à água é outra coisa. Ela promete ser resistente à água. Então, eu vou jogar um pouquinho de água aqui. Tô aqui com o meu borrifador, só tem água aqui. Ó, vou jogar pra ver se ela vai ser, pelo menos ser resistente, né, à água. Então, olha, ela tá, pelo que eu tô vendo aqui, a água tá escorrendo, né, por cima da base. Olha, a água aqui tá saindo branquinha, não tá saindo base, ó. Tá vendo? O papel tá branquinho, a água sai branca, então não tá escorrendo a base. Então, ela é sim, né, resistente à água. Então, agora que eu joguei a água, eu percebi de novo que eu molhei a base, então ela ficou um pouquinho esbranquiçada, né? Eu sinto que ela deu uma esbranquiçadinha. E eu vou secar aqui pra ver se ela vai voltar, né? Acho que, tá vendo, ó? Ela ficou um pouco, ficou um pouco mais clarinha, ó. Ficou um pouco esbranquiçada, mas a base não saiu, né? Então, eu vou ver aqui se depois que secar, se ela vai voltar ao normal. E vou ver aqui se depois que secar, se ela vai voltar. Ó. Então, eu vou esperar que ela secar e ver como que ela vai se comportar. Olha, tá secando, a gente percebe que ela secou e a cor tá voltando ao normal. Vou chegar aqui mais pertinho pra vocês verem, ó, que ela realmente secou e depois que secou, não ficou manchada. Depois que secou, ela voltou ao normal. Ó. Só quando eu molhei mesmo, que molhada, quando ela tá molhada, que aí ela fica um pouco esbranquiçada, mas voltou ao normal depois que secou. E quanto ao suor, gente, eu não cheguei a usar essa base em dias extremamente quentes. Aqui na minha cidade faz bastante calor, porém, né, nesses últimos dias, a gente tá no outono, não tem feito tanto calor, pelo menos dentro de casa, né? Então, no dia que eu tava testando ela, eu fiquei o dia inteiro e fez assim, não tava fazendo frio, né? Tava fazendo um calor normal. Cheguei a transpirar um pouco, senti que ela se comportou bem, né? Eu transpirei um pouco. Senti que ela se comportou bem. Não sei se quando tá aquele verão, naquele calorão, como que ela vai se comportar. Então, assim, usei num dia mais ameno. Então, não posso dizer pra vocês como que ela vai ficar se transpirar muito, né? Então, assim, pelo menos num dia ameno, ela durou o dia inteiro, ficou super bonita na pele o dia inteiro. Então, vocês viram aí sobre a aplicação da base, a textura, o acabamento, a cobertura.
Inclusive, eu fiz uma maquiagem, essa maquiagem que eu estou usando aqui agora, eu fiz com a base que eu apliquei aí no vídeo que eu mostrei pra vocês. Então, apesar de ter jogado a água, né, de ter feito os testes, eu ainda aproveitei, né, a base que eu apliquei e fiz essa maquiagem. Bom que a gente vê o seguinte, né, que apesar de lá no teste da água, a base ela ter esbranquiçado um pouco, né, a gente viu que ela ficou um pouco mais clara quando ela molhou, então ela secou, eu mostrei pra vocês que depois de seca, ó, ela ficou normal, não ficou buraco, não ficou manchada, então a base voltou ao normal, né, tanto que eu resolvi fazer essa maquiagem, não tirei aquela base, resolvi fazer por cima mesmo, usando aquela base, pra ver como que ia ficar. Então, o que que eu fiz? Eu apliquei aí um corretivo, né? Um iluminador, corretivo iluminador. Apliquei também um pó, usei pó solto, né? Que é bem fininho. Apliquei contorno, blush, iluminador. Algumas considerações então. Ela fala que no modo de uso que é para aplicar a base na pele limpa e hidratada. Então, como vocês viram, eu fiz a aplicação da base com a pele limpa e hidratada. Eu hidratei a pele e só depois eu apliquei a base. Mas eu já usei essa base sem hidratar a pele. E assim, realmente eu não gostei do resultado. Então, é muito importante hidratar a pele antes de aplicar a base. Eu não apliquei o primer porque eu quis fazer, né, justamente como recomenda aqui o rótulo, né? Eles recomendam só hidratar, a pele tá limpa e hidratada. Não apliquei o primer para ver como que essa base iria se comportar. Então, assim, eu achei o seguinte, que apesar, né, dela ser mate, ela não é uma base grossa, né? Ela é uma base fina, que espalha fácil. Ela não deixa aquela aparência, né, de rebocão. Ela realmente não marca tanto as linhas de expressão. Claro, né, gente? Dá uma marcadinha, porque se a gente tem linha, vai dar uma marcadinha. Porém, não marca tanto se a pele estiver hidratada. Se você aplicar essa base com a pele sem hidratar, não vai ficar legal. Aí eu acho que dá uma marcadinha nos poros, marca um pouco mais as linhas de expressão. Mas assim, né, gente, de qualquer maneira, com qualquer base, a gente precisa hidratar a pele, né? Então, eu sempre hidrato a minha pele antes de fazer a maquiagem, então pra mim isso não é problema. Mas, só pra avisar, né, caso, se você for testar a base sem hidratar, você pode perceber aí, né, essa acentuação nas linhas e nos poros. Então eu acho que é muito, muito importante aplicar sim o hidratante antes da base. Outra coisa que eu falei pra vocês que eu prefiro usar com uma camada só, porque eu fico sentindo muito a base no meu rosto quando eu aplico duas camadas. Porque quando eu apliquei duas camadas, eu fiquei sentindo muito a base no meu rosto, sabe? Aquela sensação mesmo de base no rosto. E ela tem, eu até expliquei pra vocês que ela parece, quando a gente aplica, ela parece assim que uma máscara, sabe? No rosto. Eu sentia muito ela no meu rosto. Depois que ela secou, eu acho que ela demora um pouquinho pra secar totalmente, não porque ela fica assim molhada, mas ela demora um pouquinho, alguns minutos para assentar, não é para secar. Ela demora um pouquinho para assentar no rosto, para você ter uma sensação um pouco melhor, porque a gente sente bastante ela no rosto. Com uma camada eu sinto muito menos e que não me incomoda, com duas camadas isso me incomoda um pouco mais. Porém, eu percebi o seguinte, que depois que eu fiz a maquiagem, eu gosto de aplicar a bruma, inclusive usei a bruma da Amo Cosméticos, que por sinal é maravilhosa. Então, né, como eu sempre faço, eu fiz aqui a pele, passei uma máscara para cílios e aí eu joguei a bruma, né, joguei bastante bruma no meu rosto, porque eu gosto, né, do acabamento que a bruma dá. E nisso que eu apliquei a bruma, eu percebi que a base ficou mais confortável. Então agora eu tô com duas camadas de base, mas não tá me incomodando, né? Então assim, não tô sentindo a base no meu rosto como eu estava sentindo antes. Então assim, fica aí a dica, né? Se você, assim como eu, se incomoda com essa questão de sensação, de ficar sentindo a base no seu rosto, aí você aplica a bruma, né? Que eu achei assim, eu sempre aplico a bruma, então pra mim também não é um problema. Mas eu achei que fez muita diferença. Então esses dois pontos eu achei muito importante, que é hidratar a pele antes de aplicar, que eu acho que interfere muito no resultado da base, e aplicar a bruma para que ela fique mais confortável, para que tire aquela sensação de que eu tô com a base, sabe? Mas olha, esse foi então o resultado depois da maquiagem. Como eu falei pra vocês, eu acho que ela ficou um tiquinho mais clara do que o meu tom de pele, bem pouquinho mesmo, mas assim, achei que ficou muito bonita. Por ser uma base mate, eu achei que realmente ela não marcou tanto as minhas linhas de expressão
Normalmente base mate, ainda mais se for grossa, vai marcar muito as linhas e não fica legal. Como eu disse pra vocês, eu gosto mais de base hidratante, né? Eu prefiro base com acabamento mais hidratante, pelo fato de marcar menos aí as linhas. Porém, eu gostei muito dessa base por isso, porque apesar, né, de aplicarem as duas camadas, que é uma coisa que eu evito fazer, mas eu gostei muito do resultado. Inclusive, gente, agora eu vou até sair, né? Vou pro culto na igreja, vou até sair, e porque realmente eu achei que o acabamento dela ficou muito bonito. Porque se eu não tivesse gostado, né? Claro que eu ia tirar, que eu não ia usar, né, essa maquiagem pra sair nunca, né? Então, realmente eu gostei. Cheguei mais perto pra vocês verem o acabamento dela. Eu gostei muito, né, pontuando aí alguns detalhes, né, como usar o hidratante, a bruma. E olha só, eu gostei muito, realmente não tá me incomodando, não marcou, não realçou aqui as minhas linhas de expressão. Eu não achei que ela minimiza os poros, né, se você tem muitos poros dilatados, eu acho importante usar um primer, mas ela não acentuou, né, algumas bases mates, elas realçam sim os poros. E às vezes a gente nem tem tanto poro dilatado, mas a base realça. Então essa base ela não realçou, que eu não usei primer hoje, só hidratei, não realçou os meus poros. E também porque ela tem um excelente custo-benefício. Aqui no site da Mari Maria tá custando R$ 29,90. Nas lojas aí no site você encontra de R$ 29,90 até uns R$ 35,00. E assim, né, uma quantidade boa de base, ela tem um rendimento normal, um rendimento bom. Não é uma base que você precisa aplicar muita quantidade para ter uma boa cobertura. E custa R$ 29,90. De R$ 29,90 até uns R$ 35,00. Então eu achei esse um preço muito bacana, né? Pelo que a base oferece, achei que ela tem um excelente custo-benefício. O que eu acho assim que realmente poderia melhorar, poderia ser melhorado nessa base, é mesmo a questão de quando a gente molha o rosto. Quando molha, ela fica esbranquiçada. Mas assim, fora isso, eu gostei bastante. Eu recebi essa base para testar lá da loja Amo Cosméticos. Vou deixar aqui na descrição o Instagram deles para vocês, que eles entregam em todo o Brasil. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é @ChayenneSoares. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like se você gostou dessa resenha. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.